Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco enfrenta o Brusque a fim de se fixar de vez no G4. O Vasco tenta agora, diante do Brusque, manter a sua boa fase conquistada até aqui no Brasileirão da Série B. O Vasco recebe o Brusque nesta quinta-feira, dia 26, no estádio de São Januário, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão da Série B às 19 horas. A equipe carioca busca manter a boa fase conquistada até aqui na competição e, para isso, vencer é o objetivo principal do time, que hoje ocupa a quarta colocação com 14 pontos somados. Somando 2 vitórias nos últimos 3 jogos disputados, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo ainda quer os 3 pontos para conseguir se consolidar de vez no G4 e se aproximar ainda mais da liderança na tabela de classificação. Já o Brusque quer pontuar fora de casa para conseguir sair do meio da tabela e brigar pelas posições mais altas da competição. O Vasco é o único invicto da Série B, com 3 vitórias e 5 empates até aqui. Todas as 3 vitórias foram por 1-0 e em casa, sobre Ponte Preta, CSA e Bahia. São apenas 6 gols marcados e 3 sofridos. A defesa não é vazada desde o empate em 1-1 com a Tombense em 1º de maio. Falando de escalações, o lateral Gabriel Dias não vai estar em campo, já que está suspenso. Em seu lugar deve entrar o contestado Everton como substituto. Outra ausência será do volante Juninho, que está lesionado. Pelo lado bom, o atacante Figueiredo tem boas chances de ser escalado, uma vez que está recuperado depois de sentir dores na coxa após o duelo contra o Guarani. O Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues no gol, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar na defesa, Andrei Santos e Yuri Lara como volantes, Nenê, Palácios e Gabriel Peck e Raniel como centroavante. Agitos do Vascaíno, qual é a sua opinião em relação a essa provável escalação do Vasco que deve ir a campo para essa partida diante do Brusque? Deixe nos comentários a sua opinião em relação a essa escalação montada pelo técnico Zé Ricardo para o próximo confronto. Cogitado no Vasco, Rodrigo Caetano estaria em clima de despedida no Atlético Mineiro. O dirigente falou pela primeira vez. Rodrigo Caetano pode estar bem próximo de retornar ao Vasco da Gama, sendo contratado pela empresa 777 Partners. O executivo Rodrigo Caetano pode estar bem perto de retornar para o Vasco. De acordo com informações do jornalista Henrique Musi, pessoas próximas ao dirigente afirmaram que a oferta do Cruz Maltino balançou e muito o atual diretor executivo do Atlético Mineiro. O clima seria de despedida em Belo Horizonte. Oficialmente, a diretoria do Galo afirma que não houve nenhum contato do clube carioca por Rodrigo Caetano. No entanto, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, membros da 777 Partners apresentaram para o dirigente o projeto da SAF do Vasco. O dirigente é um velho conhecido do futebol carioca. Pelo Vasco, Rodrigo Caetano participou da reconstrução do Cruz Maltino no primeiro rebaixamento para a Série B. Ele ficou no clube de 2009 a 2011, sendo campeão também da Copa do Brasil. Ele já passou por Flamengo e Fluminense e agora está no Galo desde o começo do ano passado. O nome de Rodrigo Caetano ganhou bastante força no Vasco nos últimos dias. O executivo é o preferido do grupo norte-americano para comandar o futebol Cruz Maltino nesta temporada, por conta de sua bagagem e todo o conhecimento de mercado brasileiro. Em contato com o canal Detetives Vascaínos, Rodrigo Caetano falou sobre a situação e garantiu que não houve nenhuma consulta. Abre aspas, ainda não posso te responder a respeito, porque não tive contato algum sobre essa possibilidade, fecha aspas, disse o gerente para o jornalista Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. A tendência é que a proposta para o executivo possa ser formalizada nos próximos dias. O clube carioca ainda vive as últimas semanas do processo de transição para que o futebol seja finalmente administrado pela empresa dos Estados Unidos. O grupo norte-americano deverá assumir o controle a partir de julho. Segundo o jornalista Henrique Musi, Rodrigo Caetano só assinaria com o Cruz Maltino nas próximas semanas. Zagueiro ex-Barcelona revela fato que aconteceu com ele
enquanto jogava pelo Vasco. O zagueiro Marlon Santos, atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, afirmou e revelou um fato que aconteceu com ele quando jogava na base do Vasco da Gama. Em participação do podcast Fora de Jogo, Marlon, zagueiro atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, relembrou a passagem pelas categorias de base do Vasco da Gama. O zagueiro, de atualmente 26 anos, defendeu o Gigante da Colina até o ano de 2009, quando estava na categoria sub-15. Posteriormente acertou com o Fluminense. O jogador inicialmente elogiou o período que passou no clube. Abre aspas, foi um momento muito bom na minha carreira, de preparação foi bem bacana, mas o legal mesmo foi quando saí, fecha aspas. Aproveitando o gancho da saída, Marlon foi questionado sobre o motivo e surpreendeu, a altura, abre aspas. Até hoje não sei, acredito que foi escolha deles que me liberaram, me disseram, você é muito pequeno e tal, segue lá a sua carreira, a sua vida, fecha aspas. Eles ainda diziam, você não vai crescer, meu pai tem 1,90 m, mas os caras diziam, você não vai crescer. Fiquei 2 semanas treinando sozinho e apareceu a oportunidade de ir para o Fluminense, e foi onde tudo começou, fecha aspas. Revelou o atleta. Hoje em dia o zagueiro está com 1,82 m de altura, uma altura intermediária, nem tão alto e nem tão baixo. Entretanto, não precisa ser tão alto para ser um bom jogador na posição de defesa, e o maior exemplo para os vascaínos é o zagueiro Mauro Galvão, que com seus 1,80 m de altura foi um dos maiores artilheiros da história do clube. Ainda no podcast, Marlon disse que tinha um gosto especial em enfrentar o Cruz Maltino. Abre aspas, eu falo para minha esposa, não sou de guardar rancor, mas quando jogava contra o Vasco tinha uma motivação a mais. Não teve a lei do ex, infelizmente, só que quando jogava contra o Vasco eu tentava ser quem eu era dentro de campo. Claro, com um combustível a mais por ser clássico, a rivalidade, então íamos com algo a mais, e ganhei a maioria deles, fecha aspas, concluiu o zagueiro. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.